Descrição técnica do código de problema OBDII, relação temperatura do ar de admissão, temperatura do ar ambiente. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Mercedes-Benz, Jeep, Mazda, Ford, etc. Se você tiver uma lâmpada de motor de serviço em breve acompanhada de um código P009A, significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância nos sinais de correlação entre o sensor de temperatura do ar de admissão, IAT, e o sensor de temperatura do ar ambiente. O IAT e a temperatura do ar ambiente devem ser monitorados em comparação para garantir que nenhuma obstrução impeça o fluxo de ar vital para a entrada do motor. Os sensores IAT são normalmente compostos por um resistor térmico que se sobressai de uma caixa de plástico em um pedestal de 2 fios. O sensor é inserido no tubo de entrada de ar ou no alojamento do filtro de ar. Um design de sensor IAT secundário integra o sensor dentro do alojamento do sensor de fluxo de ar em massa, MAF. Às vezes, o resistor térmico IAT é posicionado paralelamente ao fio quente do MAF e outras vezes, em uma área recuada, longe do fluxo de ar. Verifique as especificações de localização do sensor IAT para o veículo em questão antes de fazer quaisquer suposições. O resistor térmico geralmente é posicionado de forma que o ar de entrada possa fluir através dele. A carcaça do sensor é normalmente projetada para ser encaixada no seu ponto de montagem através de um anel isolante de borracha. À medida que a temperatura do ar de admissão aumenta, o nível de resistência no resistor IAT diminui, fazendo com que a tensão do circuito se mova em direção ao máximo de referência. Quando o ar é mais frio, a resistência do sensor IAT aumenta. Isso resulta em menor tensão no circuito do sensor IAT. O PCM vê essas variações na tensão do sinal do sensor IAT como mudanças na temperatura do ar de admissão. O sensor de temperatura do ar ambiente atua da mesma maneira que o sensor IAT. O sensor de temperatura do ar ambiente normalmente está posicionado próximo à área da churrasqueira. Um código P009A será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá acender se o PCM detectar sinais de tensão do sensor IAT e do sensor de temperatura do ar ambiente que diferem mais do que a quantidade máxima permitida por um determinado período de tempo. Em algumas aplicações de veículos, a iluminação MIL pode exigir vários ciclos de ignição com falha. Qual é a gravidade deste DTC? A entrada do sensor IAT é de vital importância para o fornecimento de combustível e um código armazenado P009A deve ser classificado como grave. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de mecanismo P009A podem incluir: pode não haver sintomas exibidos com este código, problemas de dirigibilidade do motor, uma redução na eficiência de combustível. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do mecanismo podem incluir: sensor IAT deixado desconectado após a manutenção, sensor ruim de temperatura do ar ambiente, sensor IAT com defeitos, circuitos ou conectores abertos ou em curto ou defeituosos, erro de programação PCM ou PCM com defeito. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P009A? Antes de diagnosticar um P009A, exigirei um termômetro infravermelho com um ponteiro laser, um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, DVOM, e uma fonte de informações confiáveis sobre o veículo. Um código de sensor IAT armazenado solicitaria que eu inspecionasse o elemento do filtro de ar. Deve estar relativamente limpo e inserido na carcaça, conforme o planejado. Uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sensor IAT e do sensor da temperatura do ar ambiente deve ser realizada se o elemento do filtro de ar parecer estar funcionando corretamente. Em seguida, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro. Eu geralmente gosto de escrever essas informações. Pode ser útil à medida que o processo de diagnóstico se desenrola. Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se o P009A é redefinido. A fonte de informações do meu veículo deve fornecer diagramas de fiação, gráficos de pinos do conector, especificações de teste de componentes e visualizações de conectores para o veículo em questão. Esta informação será crucial ao testar circuitos e sensores individuais. Lembre-se de desconectar o PCM e todos os controladores
controladores relacionados para evitar danos ao controlador ao testar circuitos individuais do sistema quanto à resistência e continuidade com o DVOM. Teste de sensores de temperatura ambiente e de temperatura ambiente IAT e ambiente. Use o DVOM e sua fonte de informações confiáveis sobre o veículo. Coloque o DVOM na configuração de ONS. Desconecte o sensor a ser testado. Siga as especificações de teste dos componentes. Os sensores que não cumprirem as especificações de teste devem ser considerados defeituosos. Verifique a tensão de referência e a sonda de aterramento, o pino do circuito de referência dos conectores individuais do IAT e do sensor de temperatura do ar ambiente, usando a ponta de teste positiva do DVOM. Sonda o pino de terra com a ponta de prova negativa, com a chave ligada e o motor desligado. KOEO. Teste a voltagem de referência, normalmente de 5 volts, e o aterramento nos conectores individuais do sensor. Teste os circuitos de sinal do sensor de temperatura ambiente e do ar ambiente IAT e reconecte o sensor. Sonda o circuito de sinal de cada sensor com o cabo de teste positivo do DVOM. O cabo de teste negativo deve ser conectado a um aterramento conhecido do motor ao testar o circuito de sinal. Use o termômetro infravermelho para verificar o IAT e a temperatura do ar ambiente reais. Observe o fluxo de dados do scanner e veja o que é o IAT e a temperatura do ar ambiente. Entrada no PCM ou use a tabela de temperatura para a tensão encontrada na fonte de informações do veículo para determinar se cada sensor está funcionando corretamente. Isso é feito comparando a tensão real do circuito de sinal do sensor, exibida no DVOM, com a tensão desejada. Se um dos sensores não refletir o grau apropriado de tensão, de acordo com o IAT real e a temperatura do ar ambiente, suspeite que seja ruim. Se o IAT e o ar ambiente teus circuitos de sinal do sensor de temperatura refletem a quantidade adequada de tensão, teste o circuito do sinal para o sensor em questão, no conector PCM, usando o DVOM. Se houver um sinal de sensor apropriado no conector do sensor que não seja encontrado no conector PCM, suspeite que exista um circuito aberto entre os dois. Exaustão de todas as outras possibilidades e suspeite de falha do PCM ou erro de programação do PCM. Somente se todos os sensores e circuitos de temperatura ambiente IAT e IAT estiverem dentro das especificações, os boletins de serviço técnico TSB, que são paralelos ao veículo, sintomas e códigos armazenados, provavelmente ajudarão você no seu diagnóstico.